Olá, sejam bem-vindos ao mais um Associado Foco, programa da série Guarulhos que traz empresários de segmentos diferentes, distintos, para trazer um pouquinho do conhecimento, da oportunidade e das coisas que eles têm no dia a dia para dizer para a gente. Hoje eu tenho 3 empresários de segmentos totalmente diferentes e para mostrar que empreendedorismo é atitude. Então a gente vai conversar um pouquinho com cada um, mas antes eu vou apresentar. Primeiro eu quero apresentar a Érica Alves Freitas Dias da Costa. Ela cuida do sorriso das pessoas e faz gestão também, né, Érica? Parte da odontologia. Sim. Fala um pouquinho de você pra gente, Érica. Eu iniciei na área aos 17 anos, onde eu comecei a faculdade de odontologia e também já fazendo estágio em algumas clínicas. Em 2011 eu me formei. Hoje eu sou especialista em ortodontia e implantodontia. Em 2015 eu vi a necessidade de abrir o primeiro consultório. Hoje eu tenho 2 unidades, sendo uma na Vila Pedro Moreira, em Guarulhos, próximo a Guarupás. É uma clínica multidisciplinar, onde conta com 5 consultórios. O foco dessa clínica seria o atendimento de todas as idades, com prevenção, tratamento e ortodontia. A unidade 2 é a X-Odontologia Prime, que ela vem com um conceito de tratamento personalizado. Lá eu trago o diferencial de tratamento de distúrbios do sono, faço a parte de reabilitação oral com facetas e reabilitação protéticas, tanto com próteses fixas ou removíveis, e traz um grande diferencial no mercado, que seria o protocolo imediato, onde o paciente, quando ele tem a necessidade de fazer as extrações de todos os dentes, eu consigo fazer as extrações, já coloco os implantes e já coloco a prótese fixada, definitiva, para ele no mesmo dia. Então, a gente tem esses diferenciais. Também sou conhecida pelo conselho quando tem necessidade de sedação e analgesia em alguns procedimentos ou em pacientes específicos, com a sedação consciente de óxido nitroso. Legal. Acho que é um pouquinho. Calma que a gente vai conhecer um pouco mais. Temos também o Felipe Monteiro, da Deto Soluções em TI. Isso. Deto, isso. Perdão. Fala um pouquinho para você, da gente, formação, conta um pouquinho da sua história, a história da empresa. Eu comecei na área de tecnologia aos 12 anos de idade. Me formei aos 19 para 20 anos, em telecomunicações. Eu virei coordenador, trabalhei na Dell, depois abri a empresa. Né? Nossa empresa ela tem como foco a área de tecnologia, suporte, atendimento ao usuário final. Né? Uhum. Não só isso, também como auxílio em certificações em determinadas áreas de algumas empresas, como empresas automobilísticas que precisam tirar o TISAX, empresas de importação e exportação que precisam tirar o EA, cartórios que têm que fazer aí o uso do provimento, que lançou agora no dia 20 o provimento 213. Então nós auxiliamos todas as empresas a ficarem dentro desse nicho, dentro do que é necessário para que eles estejam dentro do regulamento, mas não só essas, como qualquer outra empresa. O interessante da tecnologia é que muitos falam que a tecnologia ela é específica só para um nicho, mas todo mundo precisa de computador, Sim. Todo mundo precisa de um servidor, todo mundo precisa de internet, todo mundo precisa de bitnota, então não há especificidade, mas sim o que a empresa precisa naquele momento. E aí a gente atende conforme a necessidade do cliente. Então a nossa demanda lá dentro da empresa é a gente ver o que o cliente precisa e atender o que ele necessita. Muitas das vezes a gente pega muitos clientes que foi passado para ele algo que é estratosférico. A lua, vendeu a lua para o cliente não precisa da lua. O cliente precisa de pelo menos uma rocha que foi tirada da pedreira. Sim. Aqui do lado, né? Deixa eu colocar o exemplo aqui do pau-pedra. Ele não precisa daquela rocha, ele não precisa da lua. E a pessoa, ela vai até a lua para isso. Então, o nosso foco é entregar aquilo que realmente necessita, não mais do que isso. Obviamente, tem cenários que a gente tem que explicar, né? Que aquele Sim. mínimo não é o suficiente. Mas a gente tenta ajudar na medida do possível os clientes. Entender a necessidade de cada um, né? Legal, a gente vai conversar um pouquinho mais. E, fechando a nossa mesa aqui, a gente tem o Rafael Quinteiro, que é da empresa Sunstar Brasil, focada em transporte urbano sustentável. Isso, meu nome é Rafael, né? A Sunstar, ela atua há 3 anos já no mercado, né? A
A gente iniciou no início com energia solar. Na época eu já trabalhava com frotas, mas na área de veículos de alto padrão, né? E acabei estendendo e abrindo uma outra empresa para dar seguimento nesse ramo de frota. Hoje a gente tem uma loja aqui em Guarulhos, né? E para trazer mais sustentabilidade e economia para as pessoas, né? Hoje nós somos os primeiros que faz faturamento para o CNPJ, com desconto exclusivo. Isso daí essa ideia veio através de outros trabalhos que a gente tinha no mercado de luxo, com grandes empresas, e eu estou estendendo aqui para pessoa física, parceria com empresas, e para a CNPJ, para redução de custo da frota corporativa. Isso para atingir tanto as pessoas que usam hoje o transporte urbano. Vou te dar um exemplo: o ida e volta dá R$11 de transporte. Um equipamento desse você vai gastar a cada 100 km rodado em média R$2,50. Então isso daí pode trazer redução de custo e uma mobilidade mais rápida para as pessoas aqui. Apesar de não precisar de troca de óleo, filtro, correia, você não precisa pagar para abastecer, é só energia e o custo é bem reduzido. Então a gente está trazendo essa facilidade e esse projeto aqui para Guarulhos. Legal. Tá, já se apresentaram, agora a gente vai começar com algumas perguntas. Para mim poder entender um pouquinho do contexto de vocês, a pergunta vai para os três, aí vocês veem quem responde primeiro, primeiras damas, né? Você já começou, se formou, quando você foi abrir o seu negócio, abrir o seu sua primeira clínica, a família estava do seu lado, apoiou, teve alguma dúvida da família? Como que foi essa trajetória para vocês, da família de vocês trabalharem junto? Porque hoje você não faz nada sozinho, a família está interagindo junto com vocês. Como que foi isso para vocês, para abrir o seu primeiro escritório, para abrir a empresa, para abrir a clínica? Quem que foi o ponto forte de dar apoio para vocês ali dentro? Bom, então, como eu sou a dama, começa por mim. A minha família sempre foi muito unida. A história da odontologia, ela vem já de berço, que eu posso dizer assim. Meu pai fez prótese e eu me lembro de pequenininha já ir para os laboratórios, esculpir dente. Então, era uma criança que eu já esculpia dente ali num bloquinho de cera. E já veio maturando aquilo. E eu sempre tive apoio, tanto dos meus tios quanto dos meus pais. E é um assunto, assim, bem comovente para mim. Mas eu acho que é a minha base. Hoje eu trabalho com o meu esposo, então ele faz parte. A minha empresa é totalmente familiar. E eu vou te dizer que, para mim, a família é tudo. Eu tenho 2 filhos e eu também prezo para ter esse frutinho, não só da odontologia, mas do crescimento junto. Eu não conseguiria jamais chegar onde eu estou se eu não tivesse o apoio deles. Fê? Bem, eu casei jovem, né? Então, assim, quando eu formei a empresa, eu estava casado. Passamos por altos e baixos juntos, né? Mas minha esposa, ela foi de grande ajuda para mim. Porque na época, quando eu casei, eu era empregado ainda, né? Eu era CLT, ganhava muito bem, diga-se de passagem, que a área de tecnologia sempre pagou bem. Sim. E aí eu abandonei tudo para fazer isso. Então a gente passou 2 anos aí numa dificuldade grandiosa, porque a gente para de ter aquela renda recorrente. Era novo, a gente nunca sabe, né, como fazer, onde que ir, quais são os passos que você tem que tomar. Ninguém vira para você e fala assim, ó, filho, a caminhada é por aqui. E as informações eram diferentes como é hoje, né? E assim, não tinha muita coisa de YouTube, não tinha pessoas ensinando, você não tinha livro, tinha alguns livros que você poderia ler, mas assim, demora-se para você entender onde que você tem que ir. E aí, quando eu entendi, a gente começou a crescer. Para mim, a base da família, como ela falou, ela é tudo. Hoje, o meu escritório ele estava no Tatuapé, no Carrão. Saí de lá. Hoje eu estou a 20 metros de casa. Vejo meus filhos, levo eles para a escola, volto com eles. Para mim, é a melhor coisa que tem. A qualidade de vida também com eles, melhorou, né? Não pego o trânsito, não pego o trevo, não pego a Dutra, que é um caos, a não sei quando eu preciso ir para clientes. Então, assim, a qualidade de vida melhorou. Eu estou próximo da família, meus filhos vêm eu trabalhando. Eu consigo passar mais tempo com eles. E assim, se não fosse o auxílio dela na época, não só dela, também quanto do meu pai, que me ajudou bastante na época
me levar para os cantos, eu não tinha automóvel, então precisei de um cliente, não sei na onde, meu pai me levava, me buscava, ficava me aguardando, às vezes demorava-se muito, às vezes eu virava à noite, meu pai ia lá de madrugada me buscar, mas o auxílio da família, né, nessa questão foi de grande ajuda para me chegar onde que eu estou hoje. Não estou tão bem quanto gostaria, mas eu estou hoje onde estou por causa do auxílio deles. Então, assim, é muito importante mesmo a gente ter pessoas que possam nos apoiar, porque é muito difícil você conquistar algo sozinho. E é muito raro isso acontecer Sim. também. Mas quando você tem pessoas que te ajudam, o processo fica menos doloroso. Fica mais tranquilo, fica mais fácil, né? Mais leve. E você, Rafael? Minha família também sempre foi muito presente. Sou solteiro, né? Não tenho filho, mas independente disso daí, a minha família sempre foi bem unida nessa relação. Então cada um seguiu seu destino. Eu seguia do meu pai sempre foi gerente, sempre trabalhou em rede de concessionária grande e tudo. Então eu perdi minha mãe faz muito tempo, isso minha mãe, eu sempre fui de vendas também, quando minha mãe faleceu, eu entrei no ramo automotivo, né, indicação dele, lógico, entrei na área de frota, de veículos, isso em 2009, né, e foi até hoje, né. Hoje eu tenho a Sunstar, mas eu atuo também ainda no mercado de carro. É um negócio que não sai, ele também, sempre todo mundo muito presente. Minha irmã hoje é biomédica também, né? Ela tem a clínica dela, então a gente procura sempre apoiar o outro. Todo mundo sabe a dificuldade que é tocar um negócio. Sim. Então se a gente não tiver o apoio ali interno, ali, a cabeça fica pior, então ali todo mundo sempre se apoiou ali. Maravilha. Agora deixa eu fazer uma pergunta, já entrando nessa parte do empreendedorismo, nessa parte um pouco mais séria. Empreender hoje para vocês aqui no Brasil é coragem, necessidade ou visão de oportunidade? Um pouquinho de cada. Para mim, no Brasil, eu acho que é coragem. Apesar que a gente vê grandes oportunidades, é um mercado muito, muito complexo. Não só isso, também a parte burocrática que nós temos no país, mesmo agora entrando no IVA, eu ainda acho que ainda tem uma complexidade muito grande. Antes de eu fazer a parte de serviço, eu fazia a parte de vendas de produtos e era um pandemônio você vender um produto para outro estado. Muitas empresas ainda passam por isso hoje, você sabe, deve saber muito bem disso. E eu acho que é mais ter coragem, ou simplesmente a pessoa não querer ter patrão. Apesar que hoje no Brasil, mesmo a gente não tendo patrão, quem presta serviços, no caso meu e dela, até dele também, você acaba tendo vários patrões. Com certeza. Porque o cara, quando compra um serviço ou um produto, ele acha que você é funcionário dele. Exatamente. Ad eterno. Ele tem diversos patrões. E a gente, em vez de ter um, tem vários. É. Mas eu acho que tem que ter muita coragem. E hoje eu, Felipe, na atual conjuntura, se falasse assim pra mim hoje, na idade que eu tô, você faria de novo? Eu não faria. Eu não voltaria Ainda bem que a fazer. você fez lá atrás, né? Eu não faria porque é muito difícil. É muito difícil. No Brasil é muito difícil. Não é que lá fora não seja. Sim. Mas tudo que é feito no Brasil é mais para te prejudicar do que para te ajudar. Então, além da gente ter que lutar para vender, para ter o produto, convencer as pessoas, você ainda tem vários outros fatores que te empurram para outro lado. Então, é aquilo que ele estava falando. Hoje você tem que ser tudo. Você tem que ser o financeiro, o administrativo, tem que ser o vendedor, tem que ser o cara operacional, o marketing. Tudo. Isso. Tudo. E isso vai dificultando. Hoje eu tenho certeza que para nós três estarmos aqui, nós desmarcamos várias coisas para estar aqui hoje. Não é que o empresário não tem grandes responsabilidades, mas isso eu acho que dificulta muito a nossa vida hoje. Eu acho que até para a Érica mesmo, que hoje está mais reduzido, mas alguns anos atrás, a cada esquina você via uma clínica dentária, Sim. né? Era uma do lado da outra, às vezes no mesmo prédio que a outra, e isso acaba... E às vezes passava no errado porque não sabia usar. Exatamente. E isso acaba, por um lado, todo o trabalho que ela tem, né, que ela teve, eu acho que ela pode falar para o trabalho que ela teve de estudar mais, de aprimorar mais, para poder fazer as pessoas irem atrás dela. A mesma coisa eu acho que é a sua parte também, de procurar uma coisa sustentável, diferenciada, a coragem, né? A mobilidade elétrica cresceu muito aqui no Brasil. Então a gente, por exemplo, a Sunstar, eu só trabalho com fabricantes da China, tudo da China, que as fábricas já estão instaladas aqui no Brasil, ou distribuidoras grandes. Por quê? A peça de reposição. Então hoje a gente enfrenta uma grande dificuldade. Tem
um importador, ele tem 200 mil reais e faz a importação da China, ele faz da moto, mas não faz das peças. Então, assim, eu vim do ramo de carro, pode falar as marcas? BMW, Land Rover, Jaguar, fiquei 12 anos nessa área aí corporativa. Então, assim, eu percebi que não é só vender, eu tenho que ter o pós-venda. Eu estou preocupado não em vender a moto, eu estou preocupado o que vai acontecer lá dentro para a imagem da empresa. Então, assim, tem diferenças hoje, a gente tem uma diferença muito grande, precisa ter coragem, porque senão eu já tinha desistido faz tempo. É o que o seu caso cai naquele do BID, né? Que os carros vieram, mas não tinha peça para trocar. Não, isso daí é relativo, tem empresas e empresas. Então, por exemplo, se a pessoa faz uma importação de um produto desse, ele só vai trazer a moto na caixa, ele não tem como trazer as peças. E uma peça não serve na outra. Então, assim, às vezes o pessoal chega na loja, eu tenho um tipo de scooter, eu falo, pô, lá no Brás está tanto. Eu falo, não, lá no Brás você vai dar 3 meses de garantia. Assim, depois você não vem aqui, uma peça não serve na outra. Brinquedo de criança, né? Aquele brinquedinho de criança então, que você compra. Se a pessoa for placa no começo, principalmente nesse ramo, ele desiste. Tem que ser assim, vamos abrir loja, já tive loja que foi assaltada, roubaram todas as motos. Fui para o Guarujá, agora estou em Guarulhos, já faz 8 meses, aí está indo super bem. E assim, tem que ter coragem, porque se você não insistir, o negócio não flui. O negócio de empresa não flui de um dia para o outro, de 2 meses para o outro. É por isso que hoje no mercado, quando você abre uma empresa, o pessoal fala de para você estar estável mesmo no mercado, é 1, 2 anos. Sim. Passou desse período, você está aberto ainda, você está movimentando ainda, beleza, é uma empresa. Chegou nesse período, está oscilando, não segue. Sim. É o que acontece com grande parte dos empreendedores hoje, desde o pequenininho. Eu acho que eu poderia esticar um pouquinho mais essa data aí. Pelo menos uns 10 anos. 10 anos. Pra você falar assim, não, essa empresa está consolidada. Ah, sim, ela não consolidada, vai né? Essa daí eu posso confiar que ela não vai sair. Sim, consolidada no mercado. Já virou casco de jacaré já. É tempo também, né? É muito sofrimento. É muito sofrimento. Érica, deixa eu te fazer uma pergunta. O que você acha que hoje que te tira mais do seu sono tentando mudar ou aprimorar dentro das suas clínicas? A gestão de pessoas. Hoje o meu maior desafio é ser empresária, comandar a parte de administrativo, precificação, lidar com os funcionários, entender também que eu tenho todo paciente é um chefe, porque quando a gente lida com pessoas, no meu caso, eu lido com a dor e preciso ter uma solução para aquele paciente. Então eu preciso entregar além do serviço de empreendedora, eu ainda sou dentista, então eu atuo. Então, consolidar tudo isso junto, é difícil dormir um pouco. E aí entra bem o que ela acabou de falar, entra bem o que você está falando, porque assim, ela não é só a doutora. Não. Ela é financeiro, ela é chefe, ela é RH, ela é tudo, é a mesma coisa. Para vocês também é a mesma questão que ela, essa questão de gestão das pessoas, ou entra alguma outra coisa para vocês? Fica à vontade. Eu mais ou menos nesse sentido mesmo. É bem difícil, você tem que ser tudo ali dentro, não adianta. Então, você tem que cuidar de tudo e saber tudo que está acontecendo ali, porque você tem um projeto um projeto ali dentro da sua empresa. Se você não ficar atento a tudo que está acontecendo, se você não for um pouquinho de cada ali, o negócio desanda, não sai como você quer. Eu acredito que isso daí. No meu caso, a maior dor de cabeça é a evolução da tecnologia. Hoje a gente dorme de um jeito, amanhã a gente está de outro. E aí a gente tem que estudar, tem que tirar certificações, tem que entender. E tem clientes que você dorme hoje, ele vai dormir mais tarde, ele leu a notícia, ele já quer que você saiba tudo amanhã. É a mesma coisa na odontologia, né? Eu até falo para algumas pessoas que eu acho que a parte da medicina e da tecnologia anda muito rápido. Hoje você dorme de um jeito, amanhã já está de outro. E aí tem gente que chega e fala assim, então, mas você já está fazendo? E aí não deu tempo de você estudar, entender como que aplica, como que faz. Então, assim, no nosso caso, no meu caso em específico, não só a gestão de pessoas, como também dos clientes, é a gente conseguir andar a passos largos junto com a tecnologia para saber se aquilo vai ser aplicado ou não às empresas. Então, hoje, por exemplo, hoje a onda é inteligência artificial. Mas não é toda empresa que vai usar. Você não tem todos os ramos que podem utilizar isso. Muitas pessoas vão falar que pode.
Mas eu não sou uma pessoa que vou virar para falar assim, vamos colocar lá na odontologia? Pode, deve ter uma parte específica na odontologia que pode te ajudar. Sim. Mas tem que estudar, tem que entender, não é simplesmente ir lá e colocar. É igual ele querer vender uma scooter para mim e eu falar assim, não, mas meus clientes são lá de Campinas, eu vou conseguir chegar lá? Não. Ou Santa Catarina, aí não adianta, porque não cabe para mim, mas aí cabe para ela, porque ela pode ir para uma clínica para outra. Então, essas anuâncias na minha área é aquelas que me deixam careca e não me deixam sem dormir. E pensando assim para os próximos anos, qual que é o movimento que vocês apostam que vai acontecer? O que vocês já estão fazendo para trazer esses movimentos tecnológicos para você ou até para você mesmo, para vocês implantarem dentro das empresas de vocês? Eu acho que é o futuro. A mobilidade elétrica aqui no Brasil ainda é muito carente com isso daí, apesar de ter diversos. Vou dar um exemplo aqui de Guarulhos. Estou tentando levar isso tanto para a prefeitura e para as empresas para ver realmente o que você pode colaborar tanto com a sustentabilidade quanto com o trânsito. Ele falou do trevo de bom sucesso. Eu, por exemplo, sou a favor aqui do pessoal colocar ciclovia. Esses equipamentos e esse tipo de veículo é ciclovia. Na verdade, a lei é o seguinte, você tem que andar na ciclovia. Se não tiver de ciclovia, você tem que andar na rua. Né? Tem a lei disso daí, que o pessoal ainda precisa estudar, passou muito na televisão. Hoje, muita gente passa na loja, fala, preciso emplacar, eu vi na televisão. Então, você tem que explicar direitinho o que é autopropelido e o que é ciclomotor. A imprensa mostrava o autopropelido, mas estava noticiando do ciclomotor. Então, confundiu muito. Então, isso daí tem que levar isso daí, abrir a cabeça da sustentabilidade, porque em outros países isso daí já está em primeira. A gente está 4 anos atrasado. Né? Isso daí pode fluir, isso daí melhora o trânsito, melhora a economia. Hoje tem gente que pega Uber de trajeto de R$5 e acha que não gasta nada. Se você pegar uma scooter ou um triciclo elétrico, na primeira semana você já vê essa economia. Não gasta muito de energia. Então, assim, o maior desafio nosso é explorar isso daí para levar, de explicar de uma forma mais clara de como funciona na realidade. Né? O grande público o seu hoje, você falou aqui mais empresas ainda que estão usando mais interno ou já é um público em geral? Todos. Tanto do público A, B, C, D, cada um tem um jeito de se locomover. O público A, geralmente, ele usa, vou na padaria, tem na casa da praia, tem na casa de campo. Hoje a gente atende bastante de delivery, que a gente fez um plano especial para entregador de delivery, de aplicativo, de 25%, justamente para incentivar esse pessoal. Né? Ter uma bicicleta elétrica, alguma coisa. E tem, assim, para divertir. Tem gente que usa para ir trabalhar, tem gente que usa para ir só no médico. Hoje tem muito idoso que vai, muita senhora, muitas mulheres que vai para triciclo, porque tem medo de pegar a moto. Então, assim, a gente atende todos os públicos. Eu estou levando isso para as empresas, né, para eles verem a redução, ou para a empresa, ou para uma farmácia, ou para um comércio pequeno, mostrar para eles a economia que tem de ter um veículo elétrico. Às vezes a pessoa não quer ter um veículo elétrico para usar o aplicativo lá. Sim. Mas ele ou não vai disponibilizar e comprar um carro para ele fazer a entrega. Mas aí levar para ele o tanto que ele vai economizar com um veículo desse, não precisa trocar óleo, não precisa trocar filtro, não precisa, só vai chegar na tomada, 110, 220, acabou, está carregado. Aí é mais tranquilo também, né? Pode carregar bateria para dentro do apartamento. Tem essa tranquilidade também. E você, Fê, você estava conversando antes da gente começar a gravação, você estava falando um pouco sobre certificação, toda essa parte que você faz hoje, que vocês não conseguem abraçar tudo, fazer tudo, porque senão desfoca um pouco, né? Me fala um pouquinho. Hoje a gente atende praticamente todos os nichos do mercado, né? Mas tem alguns nichos que a gente se especializou, que é logística, importação e exportação, que principalmente aqueles que querem tirar a certificação EA, cartórios e também empresas automobilísticas, que são indústrias que fabricam peças para Volkswagen, Ford, etc. Que também tiram uma determinada certificação. Mas não são somente esses clientes que nós atendemos, né? Conforme passa o tempo, a gente tira muitas certificações, a gente cria uma expertise a qual a gente consegue atender quase todos os nichos de mercado, colocando eles no maior nível possível em tecnologia. O nosso maior desafio hoje não é somente a gente aprender, porque as certificações, às vezes, as documentações que são emitidas por elas,
mudam da noite para o dia, ou simplesmente mudam por completo, e a gente tem que acompanhar isso. Mas também a bolha da IA. Né? Hoje a gente tem essa bolha, muitos trabalham com relação a isso, ajuda, nós temos dados hoje que, dependendo da empresa e do foco que ela tem, ela pode dar até 85% de melhoria para um colaborador, ele consegue produzir 85% a mais. Então, assim, a gente consegue implementar, mas como que implementa? Hoje em dia, o maior desafio é que nem você falou da dentista, né? O nosso maior desafio são empresas pequenas, né? Aquela de esquina do tiozinho lá, que vai lá, arruma o computador, arruma o celular, e aí o dono da empresa pensa que aquela pessoa ali, ela está capacitada para fazer tudo o que precisa dentro da empresa. E aí ela não está. O Brasil, ele é um dos países que tem maior alvo de ataques cibernéticos do mundo. Então, por que isso acontece? Porque o empresário, ele quer que as coisas funcionem dentro da empresa, mas ele quer pagar pouco. E eu não tiro a razão dele, porque tudo é caro, extremamente caro. Tecnologia de ponta é cara. Só que os benefícios que ela pode trazer para dentro da empresa são imensos. Então, imagina só uma empresa que tem 100 funcionários e o dono está naquele gargalo que ele tem que aumentar a produtividade, ele não consegue aumentar a produtividade porque ele não consegue contratar. Porque a gente sabe que o quão caro é um funcionário. Sim. Imagina se ele tem uma tecnologia que dá 85%, até 85% a mais de produtividade para a empresa. Só que também não é simples de se colocar. Então, a partir do momento que a gente entra dentro de um novo cliente, a gente tem que entender o que ele faz, entender o negócio. Então, assim, eu até falo para o pessoal interno lá, o que essa empresa faz? Qual é o nicho dela? Quem são os clientes? O que eles precisam entregar para esse cliente? Então, além de eu entender o do meu negócio, eu tenho que entender do negócio do meu cliente para colocar a tecnologia lá. Isso demanda tempo, é custoso, deixa a gente noite sem dormir, porque às vezes a gente pensa que é A, mas aí no final das contas é B, porque o fulano falou que é A, mas o outro lá que está na empresa falou que é B, C, e aí você fica tentando descobrir isso, e aí você implementa. Depois que você implementou, aí fica mil maravilhas. Mas a grande questão é dificuldades. É a tecnologia, é entender cada negócio por si só, isso aí a gente sempre faz, e saber o que a gente tem que aplicar lá. E aí a gente entra numa fase que é muita coisa. É quase uma bíblia de tecnologias que a gente pode colocar dentro da empresa. Que a gente estava conversando antes, né, que você falou assim, não, é questão de software. Como é que a gente pode ajudar ela na questão de software? É entender o negócio e falar para ela colocar. Então imagina só, se eu chego na clínica dela e falo para ela o KSAP, que é um software alemão extremamente caro de RP. Adianta para ela? Não. Às vezes ela pode ter um software muito mais barato, que ela vai pagar 300, 400 reais por mês, que vai atender todas as clínicas. Tem que ir lá conhecer, entender a necessidade dela, até porque ela tem 2 clínicas, vai trabalhar cada uma clínica separada, como que vai ser feito, né? Como que consolida? Porque a gente que é empresário, a gente gosta de gráfico, né? Números. Eu quero saber onde está entrando, onde está saindo, como que eu vou fazer isso, como que eu vou fazer aquilo. Às vezes você compra um sistema extremamente caro que não faz nada disso para você. Aí você paga uma mensalidade no baratinho que vai te dar um gráfico e você fala assim, eu estou gastando muito aqui. Por que eu estou gastando aqui? E isso, a parte de tecnologia, ela tem muito a ver. E o empresário muitas vezes não entende isso, que o cara de TI, ele tem uma visibilidade de o que ele pode fazer para a empresa, é muito mais do que ir lá arrumar um computador quando trava. A pessoa tem a visão, fala assim, TI é o carinha que vai vir arrumar o computador, né? Hoje é muito mais que isso, né? É porque você, hoje em dia, dentro de uma empresa, quanto tempo você fica sem emitir uma nota fiscal? Um boleto. Fica. Mandar e receber um e-mail. Você consegue? Não. Alguém consegue? Ninguém consegue mais. Então, o TI virou algo essencial para as empresas. Agora, o quanto tempo você quer ficar sem ter essa tecnologia na sua mão? Você pegar o telefone e ver o que está acontecendo dentro da sua empresa. Tem clientes nossos que acessam câmeras remotamente, isso daí é fácil de se fazer. Sim. Mas e sistemas que estão alocados dentro da empresa, que não está na nuvem, por exemplo? Tem clientes nossos que acessam, pega o celular, acessa, verifica, toma decisões. Então, assim, hoje em dia não dá para você esperar para amanhã tomar decisões. Você tem que tomar assim que acontece. E aí, se você não tem uma tecnologia que te ajude nisso, não tem o que fazer. Então, o nosso intuito é sempre ajudar, sempre ver, sempre melhorar. Então, muitos dos nossos clientes... Eu tive um cliente agora recente, ele está conosco 3 anos. Quando nós entramos, nós reduzimos 50% do que ele gastava com tecnologia. Aí passou-se 1 ano e pouco, fizemos uma nova reestruturação. Aí diminuiu 10%. Agora, no final de dezembro, a gente conseguiu reduzir mais 50% em implementação de novas tecnologias. Então, assim, ele estava com tecnologia boa de ponta, ele passou por uma tecnologia muito melhor e superior do que ele estava anteriormente,
e depois ele passou de novo para uma tecnologia melhor. Então, assim, estudar e entender o que o cliente precisa, como que ele precisa, e ter a agilidade de implementar isso, a gente reduz custos e melhora a possibilidade de ele trabalhar. Então, assim, ele tinha 20 e poucos colaboradores espalhados pelo Brasil e tinha dificuldades desses colaboradores trabalharem em conjunto. E a gente aplicou ferramentas que isso daí poderia ser feito, como o Microsoft 365, que é aplicado. Então, assim, todo mundo trabalha junto, todo mundo edita o mesmo documento junto, em tempo real, tem a comunicação com o Teams, tem o Copilot, que é a inteligência artificial, que ajuda na produtividade, e aí melhorou como é que ele trabalhava e redução de custo. Maravilha. Então, tudo isso daí vai depender de como e na onde que o cliente quer chegar. É difícil? É penoso. Tem clientes nossos que falam assim para mim, Felipe, eu queria mudar de sistema. Vai sair do TOTS, ou vai para SAP, ou afins, ou vai colocar uma certificação. Aí eu viro para ele e falo assim, quantos da sua equipe você quer perder? Porque hoje todo mundo está ali tranquilinho do jeito que você colocou. Você fazer uma mudança, né? Vai colocar uma certificação. Acabou o conforto do dono, dos funcionários, até do faxineiro acabou, porque ele vai ter que mudar a forma dele limpar o prédio. Entendeu? Ele tem que seguir uma lista, ele tem que fazer checklist. Então, assim, o quanto que você quer mudar? O quanto que você quer sair da sua zona de conforto? Muitos fazem porque precisam. Outros fazem porque já chegaram num patamar que ele fala assim, agora não tem muito... Tá tranquilo, eu quero arrumar um... Preciso fazer. E aí eles mudam. Mas essa é a pergunta que a gente faz. Você vai mudar alguma coisa? Vai mudar um sistema? Vai entrar numa certificação? Quantos funcionários você está disposto a perder? A abrir mão? Porque vai mexer muito no conforto. Às vezes a gente entra em empresas que o pessoal do financeiro, por exemplo, está com o dono desde o começo. Aí você começa a colocar sistemas, o pessoal do financeiro perde as contas. Mas você está com ele desde o começo. Não, mas para mim não dá mais. Está mudando, não estou aguentando, é uma pressão, é difícil, é dificultoso, não quero ir lá. Aí a pessoa acaba saindo. E você, Érica, assim, ouvindo que eles estão passando, né? Dessa dor, para você lá dentro, que a gente fala assim, a clínica dentária deve ser um pouco mais, como que é para você mostra um pouco pra gente entender. TI a gente sabe como que é na área também sustentável, também é uma coisa. Como que é para você essa vivência lá dentro? Não só com a equipe, com os funcionários, com os clientes, com essa tecnologia, com essa movimentação que também a todo momento tem uma coisa nova para você estar implantando para os seus clientes. Bom, eu sou extremamente guerreira e gosto muito de estudar. E eu detesto a zona de conforto. Então, eu me encaixo muito ali, porque eu estou fazendo a mudança de um sistema, onde a inteligência artificial ela vai fazer sentido para o meu negócio. Então, hoje, eu tenho um alto poder de demanda de WhatsApp. Não consigo suprir essa demanda. Então, eu tenho um funcionário que precisa responder, então você vai lá e manda, oi, tudo bem? Até o funcionário cair no Bolt para ser resgatado, então a gente tem aquele gap. E para melhorar o andamento do consultório, a gente entendeu que precisa investir na TI, precisa ter um investimento ali para que a gente consiga crescer e entregar um diferencial. Então, eu acho que ser um diferencial é o mínimo que a gente precisa como empresário. A inteligência artificial do novo sistema que a gente está implementando, que eu tenho muito medo desse... Quantos funcionários você quer perder, quantos colaboradores? Já conversa com ele, tá vendo? Ele já está aqui já, tá vendo? Você vai tirar todo mundo da zona do conforto, né? Ninguém mais vai trabalhar igual. E hoje o pessoal, quando fala de mudança, algumas pessoas dentro da empresa, quando fala de mudança, já fica... Aconteceu né? isso, né? Aconteceu quando trabalhava em concessionária, a gente já tinha um costume, já há anos, de 2 tipos de sistema, 3 anos de sistema. Aí veio nuvem, aí já colocou outro sistema. Hoje, para tirar um pedido lá, você tinha que acessar uns 3, 4 sistemas. Era uma alegria na hora de vender o carro e uma tristeza na hora de colocar o pedido. Você tinha que fazer um monte de coisa. Daí, realmente... Hoje eu estou com um sistema na nuvem e eu já tenho esse sistema há mais de 6 anos. Então, está todo mundo muito confortável, inclusive eu. Só que aí eu preciso de um sistema mais tecnológico. Então, por exemplo, um IA que vai fazer mais diferença, que converse melhor com o público como se fosse realmente um humano, em 24 horas. Então, se o paciente chegar lá e falar assim, estou com dor 3 horas da manhã,
Eu preciso estar capacitada para que, não alguém, mas a IA Sim. vai acolher aquele paciente, vai entender aquela dor e vai marcar ele no horário mais rápido possível, porque é uma emergência para aquele rapaz ou para aquela pessoa, né? Então, a IA, ela vai entrar com a gente aí, um sistema que vai facilitar, por exemplo, emissão de nota fiscal, alguns cliques a gente já vai conseguir fazer emissão de nota fiscal, então isso a gente vai agilizar bastante, mas toda mudança é difícil. Assim como, por exemplo, hoje eu tenho um alinhador, que seria um aparelho removível estético, que a maioria das pessoas aí depois dos 20 anos não querem mais aquele negócio mais adolescente, de borrachinha, do metálico e tal. Então, hoje a gente tem um alinhador diferenciado, que é o X-Smile, onde a gente precisa ter o fluxo digital. Então, uma impressora, as placas, uma tecnologia nova, isso só é possível se você vai estudando e ter essa vontade de mudar, de ter o diferencial. Porque, como você disse, a concorrência é enorme. Sim. As 2 unidades, elas estão num prédio comercial. E eu tenho muitos colegas no prédio comercial. E você tem que trazer um diferencial de tratamento. Então, na tecnologia, eu acho que vai crescer bastante esse fluxo digital. As massinhas das moldagens acabam sendo, né? A gente ainda usa em alguns casos, mas daqui a pouco eu entendo que vai ser algo que a gente vai deixar para ultrapassado, né? Vai ser mesmo Muitos já estão eliminando já, né? Sim. E os alinhadores, que é um fluxo totalmente interessante, porque você consegue trazer o tratamento com mais previsibilidade para o paciente. Então, eu consigo te mostrar passo a passo qual dente mexeu, quanto tempo você vai usar de aparelho, como vai ser o seu tratamento e qual vai ser o resultado final. Essas modificações que você está fazendo, que você vai começar a fazer, você acha que vai transformar as clínicas de uma forma mais consistente, levar elas de uma forma mais consistente? Hoje eu tenho as 2 unidades, cada unidade ela vai abranger um diferencial, um público diferente também, e a ideia é consolidar cada vez a marca. Então, assim, eu tenho os consultórios, eu já estou como empresária desde 2015, então vão fazer 16 anos. Já sou formada um pouquinho. Então, assim, é importante, eu como pessoa gosto muito de estudar, então eu tenho outras colaboradoras, mas eu preciso entender, por exemplo, eu tenho uma habilitação em canal, que é endodontia, mas eu não sou especialista em endodontia, mas eu preciso saber, assim, no mesmo nível, trocar os assuntos e fazer o planejamento correto, porque por mais que eu não vou ser a doutora que vai tratar, eu sou responsável técnica por aquele paciente. Então, eu preciso ter um nível de estudo, de conhecimento, acho que precisa ser um pouquinho mais, porque eu consigo ajustar todo mundo. E a tecnologia, ela vem aí com tudo, e acho que precisa sempre se renovar. Aí é equilibrar, né? A empresária e a doutora. É equilibrar. Então, eu estudo muito, e aí o meu dia é bem contadinho. Alguns horários de atendimento, alguns horários administrativos. Hoje a gente tem funcionários, um para cada área, mas não dá para ser empreendedor e falar assim, beleza, 100% a responsabilidade Vou sair de sua, férias, não dá. e confiar exatamente no que ele escreveu e se tá certo ou não. Então, você precisa sair da caixinha e dar uma olhada, né, como que tá acontecendo. A faxina, a recepção, o auxiliar, o administrativo, o atendimento. Esse é E não é só no horário comercial, porque quando fecha, você ainda continua olhando, né? Olha, no meu caso é 24 horas, porque como eu tô ali com meu esposo, se eu não tô no consultório resolvendo, eu tô em casa. E aí acaba resolvendo também fora, né? Eu acho que o empresário é isso, né? O CLT, ele tem hoje ainda assim a mordomia de acabar o horário comercial e desliga. Fora que todo mês cai o salário ali. Chegou em casa e o notebook ligado. Sim. Até porque vocês são responsáveis também por uma equipe, né? Querendo ou não, você tem que entrar no seu concorrente, você tem que entrar no site. Você passa como cliente, assim como ele se passa como cliente. Sim, vai você visitar a tem que- loja como cliente. Então, assim, todo a gente processo. tem... Você tem que saber o que está acontecendo, as tendências que está acontecendo, o que está vindo de novo, o que está acontecendo, para você não, quando acontecer, não ficar para trás. As pessoas Você hoje sempre são tá muito ali. imediatistas. A gente tem que ter inteligência Pra onde? artificial.
ontem. Eu tentei a Exatamente. inteligência artificial, não consegui acertar. Então, mas a inteligência artificial, É. isso que você está falando é interessante, porque assim, ó, você mexe com vendas. Isso, meu ramo é o seguinte, é muito na hora. Então, por exemplo, tá no domingo, o que acontece muito disso daí? De sábado a gente abre das 9 às 15. Tá? Chegou 17 horas, entrou alguém lá, ele fala, oi, tudo bem, tem a mensagem automática, mas ele quer ser atendido, ele quer saber, ele está na Sim, febre, ele sim. viu aquela bicicleta, ele quer ver. Então, eu falei, vai ter o atendimento 24 horas e depois vai humanizado. Uhum. Só que o sistema começou a mandar preço do nada, uns preços que eu nunca vi na vida, mesmo que custo. Ó, já tá vendo? Aí Mas você isso vai é, e desconecta. isso é um problema. É. Isso é um problema, porque assim, ó, a inteligência artificial, ela é inteligente até certo ponto, tá? Dependendo do sistema que você pegar, você tem que treinar ela. Ela é que nem fosse uma criança. Vai alimentando as Isso. informações lá no sistema. Isso. E aí você vai alimentando e você vai ensinando ela como conversar com quem você precisa que converse. No caso dela de ontologia, possivelmente o sistema é focado já nisso. Ah, já. Então ele já sabe o que falar, como falar. Tem muitos sistemas que eles são genéricos. Então ele é para toda a área, para UTI, para ontologia. Só que assim, você tem que treinar ele, você tem que ensinar ele. Quando você ensina ele, ele vai aprender, vai fazer certinho. Muitas das vezes, o que acontece? Por que a gente fala que é uma bolha e é o momento da IA? Tem muita gente que lança recursos de tecnologia referentes à IA, mas ele não está 100% maduro. Foi um negócio que você falou no início. Ali é um negócio novo para todo mundo. Não foi pesquisado adequadamente. Então a gente pegou o mais baratinho. Implantou. E acabou que embolou tudo depois, meu. Tava respondendo coisa pro cliente que eu nem sabia o que é. Aí eu desconectava. Não, nós vamos acertar, conecta. Eu falei assim, não. Vocês vão primeiro acertar e depois eu vou conectar. Não vai fazer treinamento com o meu cliente. Até porque... Você perde cliente. Imagina, ela manda uma mensagem, uma moto, aí tá 10 mil reais, a moto custa 20 mil, aí... Isso, E o né? grande problema é que quando no segmento dele, a pessoa tá naquele impulso, tá naquela ânsia Exatamente. de comprar. Exatamente. E aí se você pelo que passa... pareça, de domingo é surreal o tanto de gente que entra em contato, porque a gente faz muito tráfego pago, hoje todo mundo tem que fazer tráfego pago. De domingo, sábado à noite, sexta-feira à noite. Não sei, sábado à noite, sexta-feira à noite, eu acho que o pessoal tá na balada, tá olhando. E quer Aí eu comprar. falo, pô, agora que é hora de vender, porque o pessoal já tá tomando uma, então é Sim. é mais fácil passar o cartão. Mas a IA demora 60 dias mais ou menos para maturar, né? Sim, 45, dependendo da 60 sua Olha, dias ficou 2 demora. meses com IA e não conseguiu acertar. Eu cancelei na semana retrasada. Eu falei, Então, aí deixa eu depende da organizar. linguagem da IA que você está tendo. Se ele está usando uma linguagem, por exemplo, do Llama, que é do Facebook, se ele está usando o Gemini, se ele está usando... Depende da linguagem que ele está colocando lá para o produto que ele está te ofertando. Entra a busca também por a faixa etária, essa questão Então, também entra? Isso tudo depende do que você está fazendo. Por exemplo, no caso dela, possivelmente a IA vai usar a base de dados que ela tem no sistema. Então, idade, formação, localização, problemas recorrentes de família. Então, ele vai ter uma base muito solidificada para te trazer resultados. No seu caso, é a mesma coisa. Então, assim, quanto mais você entregar de informação para a IA, mais inteligente ela vai ser. Não adianta você simplesmente só entregar uma tabela de preços e falar qual é o produto. Não. Ela vai vender, Não, mas não vai vender uma... com aquela qualidade. Exatamente. Como se estivesse conversando com o vendedor realmente. Isso. Só que aí tem um grande porém nisso tudo, que é que poucas pessoas falam ou nem simplesmente falam, que é a questão de você treinar uma IA e os seus dados estarem protegidos. Então, por exemplo, ela tem a IA da odontologia. No documento de contrato que ela assinou, possivelmente está implícito lá que os dados a qual a IA vai ser treinada vão ser utilizados somente e exclusivamente para a clínica dela devido à LGPD. Mas tem sistemas que não faz isso, ele simplesmente é treinado. E aí, por que isso é uma ressalva? Porque grandes empresas, por exemplo, a Microsoft que utiliza o Copilot, tem sofrido com isso porque a IA, ela, às vezes, desobedece ordens que foram colocadas. Por exemplo, o Copilot ele pode ler documentos e te falar assim, ó, nesse documento aqui que eu li, ele está falando sobre isso, isso e isso, e te auxilia. Então imagina se você pegar um contrato de 80 páginas, com aqueles termos jurídicos que é uma bênção de ler, e pedir para ela te auxiliar a entender o contrato. Uhum. Em vez de você ler 80 páginas, você vai ler 2. Só que esse documento é oficial. Então assim, dependendo de como que ele está, do bom humor da IA, a gente pode dizer, ele vai deixar aquilo ali restrito. Mas, recentemente, a Microsoft teve problema com o Copilot, que ele estava lendo e-mails que eram confidenciais.
Beleza. Mesmo ele falando assim, a IA, você não pode fazer isso, mas ele estava Tá fazendo. vendo? Eles estão corrigindo. Então, assim, a IA é fantástica. Ela vai te ajudar, ela vai te auxiliar, mas depende de como você vai usar ela. O que você vai entregar de recursos e como que ela vai poder te auxiliar nisso. No seu caso, que nem você está falando, se tiver dados, por exemplo, do Google Analytics, porque você está fazendo ads. É no Google só que você está fazendo? Google, Facebook? Google, Facebook, Então, Instagram. Essa massa de dados, dependendo da IA que você estiver utilizando, ela vai te dar um vislumbre de onde que você tem que atacar. Então, por exemplo, às vezes você está fazendo na região de Guarulhos, mas o pessoal do Maia não está interessado. Mas o pessoal lá dos Pimentas, que é um bairro mais simples, está interessado. Geralmente a gente faz para quem está buscando mais esse tipo de produto. Sim. A gente faz o mais forte para quem está buscando o produto e abre para geral, porque é para você dar uma ideia. Isso daí todo mundo olha e pergunta e se interessa. Então a gente tem que pegar o público que está realmente procurando esse tipo de produto. Para não explodir para todo mundo. E uma parte que é para explodir para todo mundo, que é para gerar Só que, hoje essa análise você faz ela dentro das ferramentas que são dadas do Google Analytics ou do Facebook. Você não faz uma análise geral, um mapa geral disso. Não. E o que você tem que fazer, como você tem que falar, como que você tem que mudar, isso daí é feito por pessoas. Então, assim, se eu sou do marketing, eu vou entender o que está ali naquela É onde entra o que ela precisa, que é o Exatamente. que de madrugada, mandando a Isso. mensagem, o robô vai entender e eu sinto que esteja conversando com alguém. Isso. O robô, no caso dela, vai entender na onde que essas pessoas, por exemplo, lá vai ter um endereço. No endereço ele pode bater com dados da prefeitura que são públicos, entender qual é a classe da pessoa, se é classe média alta, classe baixa, como que ele vai falar com aquela pessoa, porque, querendo ou não, a forma de você falar com as pessoas, ela muda dependendo da região que você tiver. E como você quer humanizar isso via inteligência artificial, ele precisa desses dados. Ele não vai tirar isso do nada da cartola e te entregar. Lógico que ele tem essa capacidade. E quando vocês, dica minha, né? Quando vocês forem falar com ele, sempre peçam dados reais, porque ele pode inventar, ele pode ir lá em Nárnia, pegar alguma coisa e voltar para você. Hoje está tudo mais simples. Hoje você vai responder um e-mail, vou responder um e-mail para você. O Gemini já está ali respondendo já. Falar de uma forma objetiva, clara e educada, e tudo ele vai lá e faz tudo, você copia, tal, só dá uma lida, copia e cola. Isso é interessante, a gente teve um treinamento recente da Microsoft, aí o instrutor pegou assim, eu vou pegar esse e-mail aqui do meu chefe. O chefe dele tinha mandado 2 horas da manhã um e-mail para ele. Aí ele falou assim, vamos supor que eu acordei porque eu vi e-mail e estou nervoso. Aí você abre o Outlook, né, onde a gente viu os e-mails, e você abre o Copilot. E ele começa a xingar o chefe dele, xingar mesmo. Xingar, falar palavrão e tudo mais, bate. Aí ele aperta o Enter. Ele entende aquilo, traduz para uma coisa extremamente política. Mas culta. E coloca lá. Evita de você ser demitido. Sim. Olha, tem assim, muita gente que vai se identificar com isso, entendeu? Não é a melhor coisa. O cara desabafou, ficou tranquilo, eu soube do que ele escreveu. Exatamente. E pronto. Mas assim, ajuda bastante. Mas depende de como que está sendo implementado, quais são os dados que você dá para ele. Ele não é que nem uma criança. Se você pegar uma criança e deixar ela com uma pessoa muda, ela não vai saber falar. Sim. Ela vai aprender línguas e sinais, mesmo que ela não tenha essa deficiência. Então a inteligência artificial é da mesma forma. Se você não ensinar, não mostrar para onde que ela tem que ir, ela vai fazer o que aconteceu com você. Então tem que treinar. E é chato treinar. Não é chato. É chato treinar. Aí você já chama o Felipe, já, tá vendo? Pra fazer o treinamento pra você, tá vendo? Eu acho que assim, por mais que sejam totalmente diferentes os segmentos que a gente está vendo, que um interpõe o outro, um cobre o outro e um auxilia o outro. Porque você precisa de um dentista, você também precisa, ela precisa de mobilidade, ambos precisam da questão da TI, entendeu? Então, eu acho que assim, a troca que a gente está tendo aqui, de inteligência artificial, para você vai ser válida, para você vai ser válido, tudo está sendo válido, e de conhecimentos da sua parte também, que às vezes a gente também não conhece a parte tão técnica da parte de uma clínica, como que é o trabalho, e não só isso, a parte que você também acaba fazendo de empreender, né, de estar lá como RH, como dona, como proprietária, como chefe, ninguém vê essas partes, né? E aí eu tô fazendo isso porque assim, a gente já tá encerrando já, o papo foi bem legal, os dois não tinham participado ainda, e foi tranquilo para vocês? E antes de encerrar, eu queria que você, Érica, fizesse um convite para as pessoas que estão assistindo, deixasse suas redes sociais também, como que eles podem procurar você, deixar à vontade, fica à vontade um convite para eles conhecerem um pouco mais da clínica. Bom, vai ser um prazer receber vocês na clínica.
Nós temos hoje 2 páginas do Instagram, uma da unidade da Vila Pedro Moreira e outra da unidade do centro. Então, seria a X-Odontologia e a X-Odontologia Prime. Agora vamos ter uma inteligência artificial para melhorar aí a comunicação via remota, que acho que é a primeira parte entre o paciente e o consultório. Lá nós atendemos com diversos diferenciais do mercado, buscando realmente um tratamento mais humanizado, voltando principalmente para a queixa e a dor do paciente. E fica o convite para todo mundo. Passa o seu WhatsApp, o Instagram. O Instagram já passou o WhatsApp? Você tem? O WhatsApp nós temos, é um telefone fixo, é o 2656-7048. Maravilha. Felipe? Convido aqueles que querem melhorar a tecnologia da empresa. Espero ter ajudado aí o pessoal. Nossa empresa está de portas abertas aí. Todas as vezes que a gente conversa com os clientes, não há cobrança, né? Que o pessoal fala assim, o cara não tem, mas aí já vai cobrar. Mas se me chamar para um café e a gente bater um papo, não tem problema nenhum. A gente tenta ajudar aí no que for necessário. Nosso foco é ajudar. Principalmente aqui em Guarulhos, a gente vê que tem essa carência, tá, na área de tecnologia, do pessoal entender melhor, para não ter esse tipo de problema. Então, precisar chamar para um bate-papo, seja de inteligência artificial, computador, o que eu devo comprar, o que eu não devo, pode chamar lá a minha equipe, estamos sempre dispostos. O nosso, não temos 2 Instagram, nós temos um só. Nosso Instagram é @detosoluções, né, porque não tem como colocar o CC aí. Soluções em TI, tanto no LinkedIn quanto no Instagram. O WhatsApp a gente não atende, porque infelizmente o pessoal confunde o WhatsApp com suporte e aí acaba chamando a gente para suporte, e nós temos os canais específicos para isso, para ajudar, para a gente entender também, porque nós temos uma inteligência por detrás para falar para o cliente qual o rumo que ele tem que tomar, e quando você entra no WhatsApp a gente não consegue fazer. Legal. Tá? Mas precisar de qualquer coisa, nós estamos aí à disposição para ajudar no que for necessário. Rafael? Também fica aí aberto, a gente está ali na Monteiro Lobato, né, no 77. Quem quiser tirar suas dúvidas e a gente fazer um estudo das frotas, é um negócio novo aí no mercado corporativo, de redução de custos da empresa, quais as vantagens de ter um veículo elétrico, o que diferencia de autopropelido para ciclomotor, o que isso pode trazer para as grandes, pequenas e médias empresas ou pequenas empresas, uma pizzaria ou alguma coisa para redução de custos, a gente está à disposição. Nosso Instagram é @sunstarbrasil.br. O WhatsApp, a gente atende pelo WhatsApp. O DDD é 11 9 30 13 4606. Maravilha. Queria agradecer a vocês pela essa troca, por essa participação, os insights que saíram aqui, foi bem legal. E assim, queria convidar você que está assistindo a gente, que está participando aqui com a gente, vendo esse vídeo, se você quiser também estar aqui fazendo uma troca com outros empresários também, procure a associação, que a associação faz uma diferença para vocês também. E eu queria agradecer a participação de todos novamente e até o próximo Associado em Foco.